O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso, CAU Mato Grosso, criado pela Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, com a representação de 1.250 profissionais, tem a satisfação em realizar o simpósio de gestão urbana Grito das Cidades. O tema do nosso simpósio é justamente o planejamento e a gestão urbana das nossas cidades. Esse tema é muito caro para os arquitetos e esse evento, ele na verdade é uma resposta à categoria que se vê responsável, né, pelo destino das nossas cidades, pelo exercício, né, das suas competências e atribuições, agora aumentadas, né, com a regulamentação e a construção do Conselho próprio de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso. Não trago aqui um discurso pessimista, pelo contrário, o Instituto de Arquitetos do Brasil tem feito um grande esforço e, no nosso entendimento, estamos conseguindo, durante todos esses anos, uma grande vitória, que não é a vitória que está estampada nas manchetes dos jornais, e nem a vitória que agradam as novelas da Globo, mas é uma novela da construção de uma história de um país real, concreto, comprometido, o país que nós todos brasileiros queremos e estamos construindo. É a nossa indignação, a nossa incompreensão do porquê que as pessoas não percebem que um planejamento poderia dar conforto à população, né? Se eu fosse enumerar as coisas que eu aprendi na organização dessa cidade ou do Vale do Rio Cuiabá, eu creio que iria ser uma lista de deprimência, sabe? Porque é incrível, não é só os arquitetos que sabem, conscientes, mas muitos funcionários técnicos competentes dessas áreas, tanto estadual como municipal, e federal também, sabem o descalabro com que se trata o planejamento, ou a ausência dele. E eu peço aqui nesse simpósio que Deus nos ilumine, para que cada um de vocês, aqui eu estou vendo estudantes, colegas, então nós estamos nessa luta há muitos anos, cada um na sua especificidade, na sua área, produzindo arquitetura, fazendo arquitetura. O ofício do arquiteto é um pouco de dom, um pouco de muita luta, de muita dificuldade, mas o nosso ofício principal é tornar a vida das pessoas melhor. E um caminho para isso, eu acho que é a solidariedade. Não só do planejamento urbano que nós precisamos colocar em prática, né, todos os instrumentos que já estão colocados aí nas leis, mas o fortalecimento e a criação, principalmente dos sistemas municipais de desenvolvimento urbano, eu acredito que é onde nós vamos conseguir implementar. Porque ele é composto não só pelo instrumento maior do planejamento urbano, que é o plano diretor, mas de um órgão que também vai estar implementando essas ações. E especialmente eu gostaria de destacar a questão do controle social, que é realizado através dos conselhos municipais. Aí acredito que com essa formatação do sistema, nós vamos conseguir pegar e estar dando realmente, implementando e fazendo com que as nossas cidades tenham um desenvolvimento urbano sustentável. Eu não consigo crer que todos esses que hoje estão no Poder Executivo, municipal, estadual, federal, sejam incompetentes ou sejam corruptos. Não é isso, gente. É o sistema que está errado. Quem está do lado de cá, vejo muitos que já passaram pelo Poder Executivo aqui, sabem do que eu estou dizendo. Não é fácil você implementar qualquer tipo de mudança, seja em razão de pressão popular, pressão de Câmara dos Vereadores, pressão do Ministério Público. O sistema, eu entendo que está errado e tem que ser modificado. Planejamento estratégico não é só fluxo de caixa entre receita e despesa. Planejamento estratégico entra no conceito de desenvolvimento sustentável urbano moderno, que é ocupar o espaço físico com racionalidade dentro dos conceitos ambientais, urbanísticos, mobilidade urbana. O Brasil cresce, o Brasil está ficando pequeno. Eu vou ser breve, mas tem algumas coisas importantíssimas. Eu estava aqui analisando alguns pontos
e vejo, e aí é uma mensagem não só para a MM, mas também para a Prefeitura de Cuiabá e para todas, para que atentem para a Lei Geral 123, que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. E aí é um aspecto social e político. O que essa lei diz? Ela faz a base do desenvolvimento local e sustentável. Essa lei, ela, de certa forma, flexibiliza para que as prefeituras venham fazer compras preferencialmente, desde que no edital seja colocado isso, com as micro e pequenas empresas que estão na prefeitura, no município ou no entorno do município. Nós temos aí 86% da nossa população vivendo nas cidades, zona urbana, cidade, né, periferia, quase nada. Quase 30% da ocupação mora em áreas precárias. 30% é muita gente, né? Elas moram lá, estão lá, é a cidade da exclusão, né? Nós temos aqui uma concentração de pobreza de 60% na área urbana. Na pobreza está na área urbana, não está na zona rural, está na área urbana, né? São dados da ONU, né? Nós temos aí, né, aí uma demanda de grito, mas quem gritou foi Cuiabá, né? Gritou duro, gritou sério, né? Está aí, por saneamento básico, serviços públicos, equipamentos urbanos, pavimentação e calçamento. Não estão gritando, isso aqui foi né, eu mostrei isso já, isso aí foi né, o Programa Local de Habitação e Interesse Social para famílias de baixa renda, baixíssima renda, média, baixa e baixa renda. Estão gritando por isso. Eles não gritaram pela casa deles. Eu quero morar, eu preciso, eu não fui eu, foram nós. Nós vivemos um momento hoje meio que de perplexidade com relação àquilo que foi muito explorado hoje pela manhã, né, fruto dos movimentos que saíram à rua, da população que saiu à rua em junho, e que veio um ímpeto muito grande, né, com uma participação muito intensa, mas também com bandeiras muito difusas. E a reação, especialmente no que diz respeito ao transporte coletivo, a reação dos governantes locais, estaduais, federais, foi da mesma forma difusa também, né? Difusa e meio intempestiva, e a gente não sabe muito bem que caldo, o que vai ser produzido disso, né? Na realidade, a gente espera que esse movimento que houve, que às vezes tirou um rumo e acertou em outro rumo positivamente, eu acho que a discussão do transporte nas cidades é extremamente importante. Na história nós temos o planejamento físico e territorial de muito tempo, né? Os egípcios já planejavam suas cidades, nós temos exemplo dos astecas no México, aliás, dos astecas no México e na América Central, dos maias, né? Uma cidade construída 600 anos antes de Cristo, teve 150 mil habitantes, e ela foi projetada, vejo aí inspiração até do Lúcio Costa no eixo monumental de Brasília, que já conheceu esses sítios. Isso é fantástico. Havia intenção de planejamento, se realizava e se organizava a comunidade em torno desses territórios. Qual é a cidade ideal do nosso tempo? O homem sempre perseguiu a cidade ideal. Todas as civilizações criaram modelos de cidades. Se nós analisamos, por exemplo, as aldeias indígenas, nós verificamos que cada cultura, cada civilização tem a sua maneira particular de se organizar no território. E foi sempre assim ao longo dos séculos, dos milênios. É possível distinguir uma cidade grega, uma cidade chinesa, indiana, árabe, medieval, europeia, renascentista. E agora que o mundo se tornou essencialmente urbano, qual é o modelo de cidades? Cuiabá, estamos em Cuiabá, capital do estado, uma cidade de origem extrativista mineral. Hoje o estado de Mato Grosso tem uma base econômica agropecuária baseada na exportação de grãos, carne, derivados, enfim, produtos in natura, e baseia sua economia ainda no extrativismo vegetal e mineral. Cuiabá se localiza num importante entrocamento rodoviário, né, as BRs 163, 364, com a perspectiva de termos o transporte ferroviário, que está bem próximo, mas ainda não temos a convicção de que chegará aqui, mas é uma outra expectativa pela qual muitos de nós, muitos gestores e políticos, notadamente o ex-senador Vicente Luolo, já falecido, e hoje o seu filho acompanha bastante, na expectativa de trazermos até Cuiabá a linha ferroviária. A gente está enfrentando hoje, no curto prazo de tempo,
executar um projeto ambicioso, desafiador e eu acho que inédito, de em 3 anos coletar dados sobre mobilidade urbana, dados concretos na cidade de Cuiabá e Várzea Grande, pensar, simular, projetar e executar hoje só de mobilidade urbana aí 28 pontos. Então a gente se depara com alguns questionamentos aí diariamente, né? Por que não tem ciclovia nas obras da Copa do Mundo? A minha informação é o seguinte: nós temos um problema fundiário gravíssimo. Quase 70% dos loteamentos de bairros são informais. E temos um problema sério também de saneamento básico. Eu falo sobre as obras urbanas, que eu considero obra urbana, mas não de mobilidade humana. Eu considero obra urbana. Acho que foi pouco viável. A falta de diretriz não justifica a iniciativa e criatividade, faltou um pouco. Colocar muitos viadutos e obras de trincheira e não favorecer ciclovias, ciclofaixas e espaços que podem favorecer o transporte coletivo. Estimular o uso da bicicleta, que eu acho que é mais importante, né? Precisa-se de um plano que oriente isso. Quer dizer, nós não vamos esperar ter um plano de bicicleta, um plano de ciclovias, de vias cicladas, um plano cicloviário para a cidade para poder construir esse início de participação, de uso da bicicleta. Então, acho que temos que começar. As atitudes institucionais estão sendo tomadas, já houve uma atitude de se fazer um diagnóstico, já existe pelo menos um cenário atual desenhado, não é? É importante agora que na próxima reunião como essa se tenha os mapas, alguma coisa na parede para interagir. Esse grupo nosso, ele nasceu tem 3 anos em Cuiabá e é um grupo da sociedade civil que luta pelas ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, a mobilidade humana, assim como muitos já dizem lá fora. Então é uma questão a se pensar e a gente vem já outras pessoas, outros ciclistas, pessoas que já estão trocando o carro pela bicicleta. A questão, o ponto central da minha pergunta é como que nós, arquitetos e urbanistas, podemos fazer política urbana, tangendo para o urbanismo, assim, para alterar o quadro urbanístico nas nossas cidades, né, positivamente. A ciclovia em Cuiabá, por exemplo, eu ando de bicicleta há mais de 5 anos já. Aqui em Cuiabá, a ciclovia por si ela não funcionaria se não fosse acompanhada de um projeto de arborização. Um dos problemas mais graves que nós temos nos trânsitos de todas as cidades, que eu percebo e vejo, não são só os carros, mas são as motos. 90% dos acidentes que acontecem nas cidades têm envolvimento com moto. E isso se reflete no sistema de saúde da cidade. Uma das fatos que eu escuto, que eu, na verdade eu nem ouço ninguém comentando a respeito disso, recentemente todo mundo conhece, foi promessa de campanha, resolver o problema da saúde do município de Cuiabá. O problema é que poucas pessoas sabem que boa parte daquela fila imensa que o pronto-socorro tem é detrimento de acidente de moto. A ciclovia é um sonho, eu acho que é muito interessante a ideia da ciclovia. O planejamento urbano hoje, por vezes, reproduz as relações de produção econômica e, de maneira equivocada, ao meu ver, cria espaços cada vez mais fragmentados e se esquece que as cidades são os espaços das contradições das relações sociais, mas, acima de tudo, é o lugar da reprodução da vida. Desse modo, quais são as perspectivas do planejamento urbano frente às forças do capital, que por vezes se apropriam dessas políticas para interesses que não são da coletividade? Todos os governos, dos pequenos municípios aos estados até a União, loteiam a máquina pública por interesses políticos. O pior é que isso já não é uma coisa feita, é uma coisa explícita. Os jornais dizem assim: foi criado o Ministério X para atender o Partido Y. Isso é escandaloso. Em grande parte, os nossos problemas decorrem da falta de, digamos assim, de capacidade técnica de enfrentamento. Quando a gente vê vários dos macro problemas do Brasil, e a questão urbana é típica, todo mundo falou dos investimentos que priorizam o automóvel. Por quê? É mais imediato, a resposta é mais direta.
Lá no fundo a gente precisa reivindicar mais espaço. Uma época tão importante, onde nós temos a nossa cidade na Copa, nós não temos mais um órgão de planejamento. Não que mobilidade urbana não seja importante, por que nós não temos mais um órgão de planejamento? Não admito e não concordo. Cuiabá não tem planejamento. Cuiabá sempre teve planejamento. Cuiabá sempre correu atrás de medidas legais. Eu quero crer que todos vocês, arquitetos novos, que nós temos um desafio nesse século XXI, que é a gente juntar os cacos e pegar do que já foi feito por Cuiabá. Então, é em vocês que está o desafio do século XXI. E o desafio do século XXI, para mim, é voltar a cidade para as pessoas. Então nós desenhamos naquele momento e entendíamos que era extremamente interessante, ao invés de ficar lamuriando já, porque todo mundo está cansado, né, das coisas que estão acontecendo, todo mundo sabe, né, das trincheiras. Então a ideia era exatamente isso. Será que não seria interessante trazermos bons exemplos, né, para todas essas pessoas, né? Nossa, pode acontecer coisas tão boas quanto, não cópias, mas o nosso grito, nós, CAL, nós, IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, nós, instituições de ensino, nós, Sindarc, enfim, nós, várias, inclusive Tamara, o Capital, Sinduscom, enfim, porque a cidade é composta de todos os agentes. Quando nós viramos as costas, quando nós, Estado, não regulamos, realmente eles deitam e rola. E o CAL tem que assumir essa questão do planejamento. Eu não sei se a gente tem que chamar de PDU, mas uma entidade independente, ligada com poder na prefeitura, para o planejamento. É importantíssimo, a gente tem as referências. Nós vamos produzir um manifesto desse evento, vamos apertar o João Emanuel lá no Legislativo para que realmente se cumpra essa decisão de criação de uma entidade de planejamento no nível municipal. Eu acho que a gente vai fazer uma pressão independente da vontade para que a gente tenha essa voz dentro do Legislativo, de inspiração, para que nós possamos retomar essa estrutura de planejamento, de vigor, né, no pensar a cidade que nós tínhamos no passado recente, tá?